Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso 19. Atos 11, a partir do 19. Atos, capítulo 11, a partir do versículo 19. Diz assim, Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão, foram para a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a palavra apenas aos judeus. Mas havia entre eles alguns que tinham vindo de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor. Quando a notícia sobre essas coisas chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém, enviaram Barnabé a Antioquia, e ali chegando, Barnabé alegrou-se ao ver a graça de Deus e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, tendo-o achado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela Tua igreja, que aqui o Senhor mais uma vez reúne, Teu Espírito Santo nos reúne ao redor do nome de Cristo, da Tua palavra revelada. E agora pedimos que, mais uma vez, o Senhor se digne de iluminar as nossas mentes, quebrantar os nossos corações, e que nessa noite, cada coração seja uma terra fértil, uma terra boa, em que haja espaço suficiente para a semente da Tua palavra encontrar lugar, crescer e frutificar, com a ajuda do Espírito, e para a Tua glória, e no nome de Jesus. Amém. O que seria um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? O que é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? É assim que Lucas, o autor do livro de Atos, vai descrever esse homem que se chamava José, mas ficou mais conhecido como Barnabé, filho da consolação. Lucas, que provavelmente conviveu com Barnabé, porque Lucas acompanhou Paulo, e Barnabé era um dos companheiros de Paulo. Lucas vai descrever Barnabé assim: uma pessoa boa, cheia do Espírito Santo e de fé. O que seria alguém bom, cheio do Espírito Santo e de fé? Antes de respondermos essa pergunta, é importante nós atentarmos para duas questões. Primeiro, irmãos, é que a Bíblia não é a revelação de Moisés, não é a revelação de Davi, não é a revelação de Paulo, de João, de Mateus,
ou de qualquer outro. A Bíblia é a revelação de Deus e sobre Deus. O assunto da Bíblia é Deus. Quem a Bíblia quer apontar é Deus revelado em Jesus. E todos os personagens, eles apontam para isso. Então, uma dica para você que prega, uma dica para você que dá estudo, uma dica para você que ensina crianças, quando você for falar de um personagem bíblico, dar um estudo, um ensino, a questão maior não é o que o personagem fez para Deus, mas é o que Deus fez no personagem e por meio dele. A gente às vezes diz assim: Moisés abriu o mar vermelho. O mais acertado, biblicamente falando, seria: Deus abriu o mar vermelho por meio de Moisés. A gente costuma dizer: Davi derrubou o gigante Golias. Quando, biblicamente falando, o mais acertado seria dizer: o Senhor derrubou Golias por meio de Davi, até porque nem Davi disse que foi ele que derrubou ou derrubaria o Golias. Pelo contrário, se você for lá em 1 Samuel capítulo 17, você vai ver que a palavra que mais se repete naquele texto não é Davi, não é Golias. A palavra que se repete mais de 20 vezes, ou cerca disso, é a palavra Senhor. O que o texto ali quer mostrar é que Davi viu que muitos não viram, que havia alguém maior do que Golias. E que isso que o encorajou. O Deus que o havia capacitado a derrotar um leão, um urso, um gigante daquele, não era maior para o Senhor que o havia feito tudo isso por meio dele. Tanto é que quando ele se aproxima do desafio, quando ele se aproxima de Golias, o que ele diz é o seguinte: hoje mesmo, o Senhor te entregará em minhas mãos, para que todos que aqui se ajuntam saibam que Davi, saibam que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele, o Senhor, vos entregará em nossas mãos. A Bíblia não nos leva à idolatria, ela nos leva ao louvor do Senhor. Ela é a respeito do Senhor, não é a respeito de Davi. Uma segunda questão importante é que tudo o que nós lermos em Atos dos Apóstolos precisa ser visto e interpretado a partir do que aconteceu no capítulo 2, o dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, quando o Espírito de Jesus, que estava entre os discípulos, passa agora a viver nos discípulos e por meio dos discípulos, de modo que o Barnabé não é o exemplo disto, mas um dos exemplos do que aconteceu quando o Jesus que antes vivia entre eles, agora passa a viver dentro deles, por meio deles, através do seu Espírito. E isso aconteceu também conosco quando cremos. O próprio Jesus, por meio do seu Espírito, agora habita em nós e quer viver por meio de nós. Fazer por meio de nós. Se manifestar através de nós. Então a pergunta, irmãos,
que fica é o que acontece ou o que pode acontecer quando o Espírito de Jesus passa a viver em uma pessoa e através dela. O que pode acontecer quando Jesus passa a viver em você e por meio de você? O que pode acontecer? Deus pode te dar um olhar de graça, um olhar gracioso para com as pessoas. Para com as pessoas. Eu lembro quando Deus me deu o privilégio de começar, junto com uma equipe, a plantação de uma igreja numa comunidade. Uma comunidade muito pobre. E Deus resolveu derramar o seu Espírito ali, muitas pessoas se converteram. E interessante que o novo convertido, ele é uma pessoa cheia de graça. E, ao mesmo tempo, ele é uma pessoa que precisa ser bastante instruída ainda. E aconteciam algumas coisas interessantes. Tinha uma senhora chamada Josefa, que ela se converteu, e nós íamos dominicalmente estudar a Bíblia numa determinada casa. E aí um dia eu a fui buscar, lá no seu barraquinho, estávamos indo em direção à casa para o estudo bíblico, e aí eu perguntei a ela: e aí, irmã Josefa, a senhora está gostando de andar com Jesus? Ela respondeu: Nossa Senhora, irmão Ricardo. Como eu estou gostando de andar com Jesus. Amém, irmã, que bom. E o rapaz que nos recebia na casa para os estudos bíblicos, ele também estava maravilhado com Jesus, abriu a casa e recebia todo mundo. E aí, no seu afã de querer servir, de fazer mais, de preparar um ambiente para o estudo bíblico e tal, e para os irmãos, um dia ele chega para mim e diz assim: ô irmão, eu estava pensando aqui, nesse lugar que a gente se reúne para ler a Bíblia, para estudar, eu estava pensando, o que você acha da gente montar um presépio aqui, com José, Maria, Jesus e tal? Mas eram coisas que aconteciam, mas o Espírito Santo estava lá trabalhando. Eu imagino que quando o Barnabé chega em Antioquia, ele vê muito dessas coisas. Até porque não era um povo acostumado com o Antigo Testamento, eles eram gentios. Tanto é que quando a notícia chega lá em Jerusalém, os apóstolos ficam com as orelhas em pé. Ué, os gentios estão recebendo o Evangelho? É interessante, por mais que Jesus havia dito que o Evangelho era para todas as nações, eles demoraram muito para entender isso. Eles estavam tão fechados no seu círculo do judaísmo, que Israel era a nação santa, que o Messias era para Israel, que a salvação era para Israel, que o reino era para Israel, que quando os gentios começam a se converter, eles não entendem o que está acontecendo. Por exemplo, Pedro, quando batiza Cornélio, ele é chamado lá em Jerusalém para prestar contas. Como assim você entrou na casa de um gentio? Como assim você comeu com eles? E o Pedro tem que se explicar. Olha, eu estava lá em Jope, eu tive uma visão do Senhor, e o Senhor me disse para não considerar impuro o que Ele purificou, e aparece 3 homens me dizendo que um tal de Cornélio teve uma visão do céu, um anjo, lhe falando que eu deveria ir lá, porque eu iria falar para ele do caminho da salvação. E aí o Espírito Santo falou: pode ir, Pedro, pode ir. Até o Pedro estava relutante. E aí o Pedro vai, Cornélio já está lá com a sua casa toda reunida, com os amigos. E aí diz: olha, um anjo me apareceu, disse que Deus
aceitava as minhas esmolas, aceitava as minhas ofertas, mas que era para eu chamar você aqui, que você ia me falar da salvação. E Pedro começa então a falar do Evangelho de Cristo Jesus, e Pedro nem termina o sermão, nem termina a mensagem. No meio da mensagem vem o Espírito Santo, e batiza lá todo mundo com o Espírito Santo, e eles começam a manifestar a presença do Espírito Santo. E o Pedro vira lá para o pessoal que está acompanhando ele e diz assim: bom, se Deus não negou o Espírito, quem sou eu para negar a água? E aí eles são batizados, mas não entrava na cabeça dos judeus crentes. Então os judeus crentes, lá de Jerusalém, manda chamar Pedro para ele dar explicações. E o Pedro fala: olha, eu comecei a pregar, falei de Cristo Jesus, daqui a pouco eles estavam cheios do Espírito Santo. Mesma coisa que aconteceu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes, acontece com eles. E aí, quando eu me vi diante daquilo, eu disse: quem sou eu para negar a água? Quem sou eu para negar o batismo? Se eles crerem e receberam o mesmo Espírito. E aí, o pessoal lá de Jerusalém, olha o que eles respondem: puxa, então até aos gentios o Senhor decidiu salvar. Jesus já tinha falado isso, mas demorou muito para entender que a salvação não era só para os judeus, era para todos, inclusive para os não-judeus. Então é por isso que eles mandam Barnabé lá para Antioquia. Deus está resolvendo salvar quem a gente achou que Ele não tinha que salvar. Deus resolveu incluir gente que a gente nunca gostaria que fosse incluída. Então vai lá, Barnabé, escolher a pessoa certa. Porque quando o Barnabé chega, ele vê uma igreja que acabou de nascer, que não tem o Antigo Testamento, mas está lá. E quando ele chega, ele não começa a ver os problemas, os defeitos. Desce daí, rapaz, o que você está fazendo aí? Não é assim, para com isso, para de comer essa comida. Não, o texto vai dizer, verso 23, ali chegando, Barnabé alegrou-se. Alegrou-se. Tá, não é do jeito, mas alegrou-se ao ver a graça de Deus. A graça de Deus está aqui. Louvado seja o Senhor. É o que basta. A presença de Jesus, o nosso Senhor, está aqui nessas pessoas. É tudo que basta. Então, irmãos, ter um olhar de graça não significa fechar os olhos, fazer vistas grossas aos erros, aos problemas, aos defeitos das pessoas, mas ter um olhar de graça é não ver só isso. É conseguir enxergar o que Deus está fazendo nela. E por meio dela, por incrível que pareça, a graça de Deus ali operando. E não é essa forma que Jesus olha para nós. Porque quem olhava para Pedro, via só um pescador, um iletrado, um matuto, que não foi educado. Mas Jesus olhou para ele e viu o quê? Um pescador de homens. Não temas, Pedro. Eu vou te fazer um pescador de homens. Quem olhava para Maria Madalena? Será que Maria Madalena seria bem-vinda aqui antes da sua conversão? Mas Jesus olhou para ela
e viu a sua mais dedicada discípula, a que mais o amava. Tanto que Jesus fez dela a sua primeira testemunha da sua ressurreição. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Foi Maria Madalena. A primeira testemunha e pregadora da ressurreição. Quem olhava para o Saulo só via um obstinado perseguidor da igreja que queria simplesmente destruir a igreja. Tanto é que quando o Senhor diz para Ananias ir até ele, o Ananias fica relutante: Senhor, eu tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. E o que o Senhor responde? Vai, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Porque Deus olha para mim, Deus olha para você, Deus olha para nós, por causa da cruz de Jesus Cristo, não a partir do que a gente fez ou deixou de fazer. Deus olha para nós a partir do que Ele fez, do que Ele está fazendo e do que Ele ainda há de fazer. Aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo, para a glória de Deus Pai. Então, a minha pergunta é: para que pessoa você precisa pedir de Deus a ajuda de olhar com a mesma graça que Deus olha para você? Porque o Espírito de Jesus habita em você. E Ele quer olhar para pessoas através de você. O olhar de graça, que não é fechar os olhos, mas é abri-los para a presença da graça de Deus operando ali. Quando Jesus vive em nós e por meio de nós, Ele pode nos dar um espírito agregador. O que é algo desagregador? Algo que espalha. Algo que não junta, algo que separa. O que é uma pessoa agregadora? É uma pessoa que agrega, que abre os braços, que abraça mais gente, que inclui. Veja que o Barnabé, o Espírito Santo, se ele já era, o Espírito Santo faz dele uma pessoa ainda mais agregadora, porque olha o que diz o versículo 24: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Veja, ele não chega em Antioquia e acaba com a festa. Quando ele chega em Antioquia, o texto, antes dele chegar, o versículo 21, a gente leu, diz assim: a mão do Senhor era com eles. Eles quem? O pessoal lá de Antioquia, os recém-convertidos. E um grande número de pessoas creu e se converteu ao Senhor, o Espírito Santo estava fazendo a obra. Aí chega o Barnabé, e quando ele chega, isso é uma coisa interessante. Ele não chega ali e o pessoal vai embora. Ele não chega ali e começa meticulosamente fazer com que tudo seja do jeito que ele acha que tem que ser, e aí as pessoas... Não, ele chega, e porque ele chega, mais gente chega. Mais gente é agregada, é o que o versículo diz. Era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor, e como se não bastasse, versículo 25, então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo, quero mais gente. Vou incluir mais um.
Por que a gente, às vezes, tem dificuldade de ser pessoas agregadoras? Que abraça mais gente. Que inclui mais pessoas. Porque a gente tem medo do que essas pessoas que vão ser incluídas vão tirar da gente. Elas podem tirar o nosso espaço. Elas podem tirar o nosso tempo. Ah, vai querer ligar para mim? Elas podem tirar a nossa paciência. Então, não, melhor fica aí. Mas sabe o que a palavra de Deus tenta nos ensinar? É que é verdade. Quando as pessoas são agregadas, elas podem tirar, sim, o nosso tempo, a nossa paciência, muito das nossas energias. Sim, é verdade. Mas sabe o que o Espírito Santo, o Evangelho de Jesus, quer nos fazer saber? É que elas vão também trazer muitas coisas que a gente precisa e não sabe. Porque o Espírito Santo nos usa para abençoá-las, mas as usa também para nos abençoar, ainda que a gente ache que não precisa. Por exemplo, o Saulo, que depois se tornou Paulo, quando ele se converte, ninguém quer ele. Ele tentou se incluir, ele tentou se integrar, sabe aonde? Na igreja. E na igreja primitiva. Ele tentou, mas sabe o que acontecia? Os irmãos fugiam dele. Tinham medo dele, e claro, com certa razão, por causa de tudo que ele tinha feito antes. Mas ele sabia o que Jesus tinha feito nele, e ele sabia que a vida cristã, a caminhada com Jesus não é solo. A caminhada cristã é coletiva, é corpo. E aí então ele é convencido pelo Espírito, na verdade ele é impulsionado pelo Espírito a buscar o corpo, a buscar os irmãos, ele faz parte daquele corpo, ele quer fazer parte, mas os irmãos fogem dele. E quem é que vai atrás dele, você lembra? Barnabé. Barnabé vai até o Saulo, toma o Saulo pela mão e leva Saulo até os apóstolos, e dá testemunho de Saulo, e fala tudo que Deus fez em Saulo e por meio de Saulo, e como ele está pregando agora, corajosamente, o nome e no nome de Jesus Cristo. E aí, finalmente, o Saulo é integrado, é agregado, e Atos 9, 28 vai dizer que a partir de então ele passa a andar com os discípulos livremente. E qual foi o resultado disso? O que esse Saulo trouxe? Bom, Deus o usa para escrever praticamente metade do nosso Novo Testamento, para plantar mais igrejas do que qualquer um daqueles apóstolos. Deus o usa para sintetizar a doutrina da salvação pela graça, para escrever o livro de Romanos, que foi usado para a salvação de Agostinho, Martinho Lutero, para reavivar John Wesley e para abençoar muita gente ao longo da história da igreja, como eu e você. Irmãos, eu acho que o saldo foi positivo. Trazer Saulo, agregar Saulo, rendeu muito lucro para a igreja, lucros espirituais de vida eterna.
Quando o Espírito de Jesus passa a viver em alguém, por meio de alguém, esse Espírito de Jesus pode fazer dessa pessoa, pode fazer de mim, pode fazer de você um coração mais doador. Coração mais doador. Doador, por exemplo, de espaço. O Barnabé já se mostrou um grande doador de bens. Lá em Atos 4, ele é um dos que vende uma propriedade e coloca o valor ao pé dos apóstolos. Mas aqui ele vai se mostrar um doador também de espaço. Você sabe por quê, irmãos? Às vezes tem tanta confusão, tanto xingamento, tanta briga no trânsito, por causa da nossa dificuldade de doar espaço. Esse espaço é meu. O que você está fazendo no meu espaço? Doar espaço, coisa difícil. Mas o Barnabé, ou o Espírito em Barnabé, o ensinou a doar espaço, porque o Barnabé, ele está ali diante de um grande avivamento. As pessoas estão cheias da graça de Deus. O Espírito Santo está ali trabalhando, as coisas estão acontecendo, tem gente chegando, gente se convertendo. Ele podia olhar para tudo aquilo e falar assim, quer saber? Pastor aqui vai ser eu. Pastor aqui vai ser eu. O mestre dessas pessoas serei eu. Mas ele parte em busca de Saulo. E por que ele busca o Saulo? Porque o Saulo era mestre e ele não, e a igreja precisava de um mestre para ensinar aquela gente que acabou de se converter e precisava ser instruída no Evangelho, na doutrina dos apóstolos. Não, o Barnabé era mestre. O Barnabé era apóstolo. Se você pega o capítulo 13, olha o testemunho que há. Na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres. Qual o primeiro nome dos profetas e mestres que havia em Antioquia que aparece? Se você está aí com a sua Bíblia, você vai ver que o primeiro nome que aparece é Barnabé. Barnabé era mestre, Barnabé era apóstolo, não precisava ir buscar Saulo por causa disso. Mas o que diz o verso de número 25? Então Barnabé partiu para Tarso em busca de Saulo. E tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram, plural, ambos, instruíram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristãos. Pela primeira vez, Deus honrou. Aprenderam de verdade, não só com o ensino da boca, com o exemplo da vida. E qual foi o resultado? Aquela igreja que poderia ter por anos um só mestre, Barnabé, capítulo 13 vai dizer quantos mestres tinha. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Quem? Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia crescido com o governador Herodes, e Saulo. Ainda houve espaço para surgir, para serem formados ainda mais mestres. Então, a igreja que poderia ter um mestre só, ficou com 1, 2, 3, 4, 5. 5. Porque alguém aprendeu um princípio. Não precisa ser eu. Ou pelo menos não precisa ser só eu.
Não precisa. E por que a gente precisa aprender também esse princípio do não precisa ser eu? Ou não precisa ser só eu? Para vencer a inveja. Para vencer a inveja. Quando alguém chegar assim para você e falar, escuta, por que é fulano que está naquele lugar? Para mim tinha que ser você. Por que não é você? Aí você, cheio do Espírito Santo de Jesus, você vai responder, porque não precisa ser eu. Não precisa ser eu. A vida cristã, a vida com Cristo, é uma corrida. A Bíblia fala que é uma corrida. Só que cada um tem a sua jarda, sua linha. Não precisa entrar na corrida do outro, cada um tem a sua corrida. A Bíblia diz para cada um correr a corrida que lhe está proposta, e ganha essa corrida não quem chega em primeiro, ganha a corrida quem a completa. Então, para cada um, Deus tem uma história. O irmão ali, o fulano ali, está correndo a corrida dele, e você está correndo aqui a sua, no seu ritmo, onde Deus te colocou. E o que te cabe é completar a carreira que te está proposta, para a glória de Jesus, que te chamou. E segundo, irmãos, para maior benefício do reino de Deus, do reino de Jesus. Esse trabalho que eu mencionei de evangelização, tal, foi se tornando uma congregação. E eu sempre falo isso, porque foi uma lição que eu aprendi. De domingo tinha uma equipe que trabalhava, mas de quarta-feira, no começo, só eu ia lá, então eu tinha que abrir a porta, eu tinha que montar o som, eu tinha que dirigir o culto. Até arranhava um violãozinho na época. Mas Deus sabia que a igreja não ia crescer se me deixasse ali naquele violão, então foi trazendo mais gente. Foi trazendo outros. Aí fui delegando, fica você com o violão, fica você com o som, fica você. E chegou uma hora que eu me vi numa escala para pregar. Mas eu digo para você uma coisa, hoje olhando para trás, eu tenho uma consciência. Aquele trabalho poderia ter crescido ainda mais, se eu tivesse delegado mais, para pessoas crescerem mais, terem espaço para também crescer, e então a igreja crescer, porque a Bíblia diz que o corpo cresce, não quando um realiza muitas funções, nem mesmo quando um realiza a sua função, mas que o corpo cresce quando cada um realiza a sua função. Então, irmãos, o que é um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé? É alguém em quem Jesus vive e por meio de quem ele vive. Por quê? Quem é que teve olhar de graça? Quem é que teve um espírito agregador que diz que quando ele fosse levantado atrairia todos a ele? Quem foi que teve um espírito doador, inclusive de espaço? Porque ele diz assim, eu preciso agora sair de cena, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha, para que vocês sejam ainda mais abençoados, porque enquanto eu estiver aqui, eu vou estar entre vocês, mas se eu for e eu enviar o meu Espírito vai estar em cada um de vocês. Não vai mais estar entre vocês, mas em vocês. Então, a minha oração é te convidar a uma oração. Quem sabe hoje não seja o dia de você fazer essa oração. Senhor, o Senhor já habita em mim, mas habita mais em mim, e viva mais por meio de mim.
e que a tua vida também seja vista em mim, para a tua glória, para o louvor do teu nome e para o nosso bem. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Amém.